O mundo financeiro adora nos enganar. Ele nos faz acreditar que a riqueza é uma fórmula matemática, um segredo técnico, uma dica de investimento. Mas a verdade é que o seu maior sucesso financeiro não será determinado pelo seu conhecimento, será determinado pelo seu comportamento. Eu sou o Miguel, este é o canal MM Negócios. No vídeo de hoje eu vou te contar algumas das lições que eu aprendi com aquele que, para mim, é o melhor livro que eu já li até o momento a respeito das finanças, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. O livro já começa com uma citação que eu gosto muito, que é sobre olhar a economia não pelo lado dos números, da economia em si, mas pelo lado da psicologia. E é uma reflexão que permeia durante todo o livro, que para mim faz todo o sentido do mundo e por isso é um dos motivos pelos quais eu gostei tanto do livro, né? Porque ele aborda as finanças pelo lado psicológico e você percebe o quanto que a psicologia influencia diretamente nas finanças e muitas vezes o porquê alguém fica rico. Não quer dizer que aquela pessoa é que melhor entende de investimento, por exemplo, mas sim porque ela tem a mentalidade correta para conseguir construir patrimônio e construir riqueza. Um dos primeiros pontos que eu separei aqui para conversarmos aqui neste vídeo é justamente um dos primeiros tópicos que tem no livro, que é Ninguém é Maluco, né, que comenta que por mais que tudo que a gente saiba sobre dinheiro, finanças e sobre as coisas do mundo corresponda a 0,0000001% das coisas que realmente acontecem no mundo, são responsáveis por 80% da visão que a gente tem sobre as coisas que acontecem no mundo, principalmente nas finanças, né? E isso me levantou um ponto, né, sobre o quantas vezes a gente julga as pessoas, né, por terem um ponto de vista diferente e me fez olhar com outros olhos. Então, a respeito desse ponto, por exemplo, de que ninguém é maluco, uma pessoa que cresceu numa sociedade que tinha alta inflação, por exemplo, vai ter comportamentos relacionados a finanças muito diferentes dos nossos. E por mais que a gente tenha uma inflação atualmente que esteja acima da meta estabelecida pelo Banco Central, a gente ainda assim tem uma inflação de certa forma controlada, a gente não vive um cenário de hiperinflação. Então é uma coisa que eu realmente me questionei. Pô, alguém que viveu, por exemplo, durante ali o começo dos anos 90, que teve o confisco pelo governo Collor, essa pessoa vai ter uma noção totalmente diferente sobre os investimentos. É óbvio que ela vai ter um medo ali, que por mais que isso faça tanto tempo, ainda vai haver ali uma insegurança em relação aos investimentos. Então, não dá pra eu falar que essa pessoa é maluca, não, porque não tem risco nenhum, você não vai se preocupar. Sendo que uma pessoa que já viveu isso, né? Então, é um ponto que se levanta pra gente, pô, que ninguém é maluco. E serve pra gente também. Não necessariamente a gente é maluco por ter alguma visão, mas claro, tem muitas coisas que a gente tem que ir trabalhando para que a gente possa resolver e melhorar na nossa vida. Outro ponto muito interessante que ele trata é a questão da sorte e do risco, né? Então, no livro, ele traz a história do Bill Gates, né? E o Bill Gates, hoje em dia, para quem não sabe, é das 10 pessoas mais ricas do mundo, fundador da Microsoft, né? E ele viveu uma condição muito específica, de sorte mesmo, né? E aqui a gente não dá pra, criticar o cara porque ele teve sorte, né? Não, são coisas do acaso que acontecem. Por quê? O Bill Gates, na época de escola, ele estava em uma escola que tinha computador. Era uma das poucas escolas do mundo que tinham. Então, aqui ele traz no livro com estatísticas, né? Que a chance do Bill Gates estar numa escola, ou melhor, a chance de alguém estar numa idade escolar, numa escola que tivesse visão, tivesse computador, tivesse dinheiro para isso, era de 1 em 1 milhão. Só que o Bill Gates tinha um amigo dele, o Kent Evans, que também gostava muito de computadores, programação, eles eram amigos. Só que o Kent Evans morreu fazendo uma escalada. Eu não lembro agora se era escalada, montanhismo, mas a chance disso acontecer na idade que ele tinha também é de 1 em 1 milhão. Então percebam como sorte e risco andam lado a lado. E muitas vezes a gente só consegue olhar em perspectiva se uma decisão foi sorte ou se foi um risco extremamente bizarro da parte da pessoa. A divisão entre um risco e uma sorte é muito fina, essa divisão, é uma linha muito pequena. Porque realmente, normalmente a gente olha, né? Vou trazer aqui um exemplo do futebol, né? Que é algo que a gente gosta muito. Às vezes um jogador tenta um passe arriscado, né? Que a gente fala, se acerta é gênio. Porque realmente, às vezes você tem que tentar uma jogada mais arriscada. Só que você só vai saber depois. Porque se deu certo, você vai falar, nossa, teve sorte, nossa, boa decisão. Mas se deu errado também, as pessoas vão falar, nossa, você tomou riscos desnecessários. Então é bom que a gente tenha essa noção. E é justamente aí que a psicologia entra um pouco, né, aqui no livro. Antes de eu seguir aqui com o restante das lições, né, não vou falar sobre todas do livro, mas sobre as principais que eu gostaria de destacar. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você gosta do meu conteúdo, deixar o seu like nesse vídeo, somente se você estiver gostando do vídeo, tá? E compartilhar com seus amigos que quiserem aprender um pouco mais sobre finanças, economia, investimentos, empreendedorismo. A gente fala sobre um pouquinho de tudo aqui no canal, né? Então, bora voltar pro vídeo. Outra tecla que ele martela bastante aqui é justamente a questão de que mesmo quem chega um patrimônio elevado, né, quem é rico comete loucuras, né, também a diferença entre
ficar rico e se manter rico, né? São coisas muito importantes. Então, o que eu gostaria de destacar para este vídeo aqui, especificamente nesse aspecto, né? Que é justamente a questão de que a gente tem que tomar cuidado para quando a gente estiver construindo nosso patrimônio, a gente não ficar sempre reajustando a meta, né? Porque talvez a gente chegue num patamar que nunca seja suficiente, né? Então, quando você começa a ganhar realmente mais dinheiro, você compra um carro melhor, você começa a conviver, às vezes, com pessoas que têm um carro ainda melhor que o seu. Então, você nunca vai se sentir feliz, porque você sempre vai querer ter um algo a mais, e você nunca vai ficar feliz com o que você tem. Então, é necessário que você trabalhe isso na sua cabeça, né? De não ficar nessa de reajustar metas e se sentir infeliz. Óbvio, não tô falando que você deve se acomodar, mas você deve tomar cuidado com esses pontos que às vezes afetam muito a gente. Além disso, dentro do ponto, né, de a diferença entre ganhar riqueza e ficar e se manter rico, é realmente uma dificuldade que as pessoas têm. Né? Aqui ele traz a história de um cara que resolveu fazer loucuras no mercado financeiro, né? Mas é importante que você tenha isso na sua cabeça, né? Que a gente batalha tanto às vezes para ganhar dinheiro e tem tanta dificuldade em se manter ali. E é justamente aí que entra psicológico, porque se a gente for olhar, por exemplo, no livro Segredos da Mente Milionária, o autor do livro vai abordar essa questão de falar que a gente tem o que a gente está acostumado a lidar. Então, se você recebe muito mais do que você está acostumado a lidar, provavelmente você vai perder todo esse dinheiro. É o que acontece, por exemplo, com as pessoas que ganham na Mega Sena, né? Mega Sena, nas loterias da vida. As pessoas ganham muito dinheiro da noite pro dia, mas na mesma forma que vem rápido, vai rápido. Por quê? Porque as pessoas não têm psicológico e nem instrução, educação financeira para saber lidar com tanto dinheiro, né? Então, é importante que você preste muita atenção nesses pontos na sua vida, para que você consiga, além de ganhar dinheiro, né, manter esse dinheiro tão suado que você vai conseguir na sua vida. E eu tenho fé que você vai conseguir. Aqui eu nem precisava falar, né, sobre os pontos que ele fala sobre juros compostos, devagar e sempre, porque eu tenho certeza que vocês já estão cansados de ouvir isso. Mas eu vou trazer só o exemplo da história do Warren Buffett, né, que tem atualmente acho que já passou da casa dos 100 bilhões de dólares de patrimônio, né? Só que a maior parte dessa riqueza veio depois que ele tinha 60 anos, né? Então, ele até fala que a vantagem do Warren Buffett não é que ele foi o melhor investidor de todos os tempos, por exemplo. Mas, obviamente, ele era um baita investidor, ou melhor, é porque ainda não morreu, mas que ele foi um investidor muito paciente e consistente. Então, o Warren Buffett começou a investir, ele já tinha 11 anos, ou melhor, ainda tinha 11 anos, né? E durante todo esse tempo ele seguia investindo, né? Então, por mais que às vezes ele não fosse o melhor investidor em termos de resultados, né, ou crescimento, ele fez isso de forma tão consistente, de forma por tanto tempo, que obviamente ele se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Óbvio que tem muita qualidade ali. Mas um ponto que eu gostaria de trazer aqui, vou até ler o que ele cita no livro, né, que é o ponto da liberdade, que ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. E se você já viveu a experiência, eu não sei em qual fase da sua vida você está neste momento em que você assiste esse vídeo, mas se você já viveu a experiência de estar afogado às vezes em contas para pagar e quando você consegue sair disso para, pô, ficar mais tranquilo, às vezes poder tomar algumas decisões, realmente é muito satisfatório e deveria ser um dos objetivos maiores da vida das pessoas, tá? Ter justamente essa liberdade, porque assim você consegue atingir seu máximo potencial. Quando você às vezes está pressionado por contas para pagar, você não tem dinheiro, muitas vezes você não tem muita opção de escolha, né? E eu não sei vocês, mas eu odeio não ter opção de escolha. Uma das coisas que eu mais gosto é poder escolher. Justamente quando eu posso escolher, eu posso fazer o que eu quero, o que eu decido, o que eu acho que é melhor, né? E a partindo do ponto de vista utilitarista, né, a gente quer maximizar o nosso prazer, né? E se a gente não consegue ter liberdade para tomar essa escolha, bom, como que a gente vai maximizar isso, né? Então, é um ponto muito importante que o dinheiro realmente traz liberdade. É que as pessoas falam, não, o dinheiro não traz felicidade, mas normalmente traz liberdade. Obviamente que se a gente for olhar agora do ponto de vista teológico, bíblico, por exemplo, muitas vezes a gente vai ver falando que as pessoas acabam se tornando escravo do dinheiro também, né? Então, é importante que você tome esse cuidado, mas que você entenda que o dinheiro, além de tudo, traz liberdade para você. E isso, como ele cita aqui no livro, é um dos maiores dividendos que o dinheiro pode te pagar. Falando sobre um outro ponto que eu também acho muito interessante da discussão, eu estava discutindo hoje, inclusive, com algumas pessoas, é a questão que ele traz de razoável versus racional, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir ser frio e racional em 100% do tempo. Então é bom que a gente seja pelo menos razoável, né? E é até bom que seja dessa forma, né? Porque se você for extremamente frio, racional, dificilmente você vai conseguir manter alguma coisa por muito tempo, né? Então ele fala, ame seus investimentos, ame seu dinheiro e tudo mais, esse aspecto. Por quê? Porque realmente é muito difícil a gente ser frio e racional o tempo todo. Então é bom que, bom,
pelo menos na maioria das vezes, a gente seja razoável. E aqui já emendando em outro ponto também, que ele diz que é possível que você perca dinheiro em 50% das vezes, ou melhor, que você erre 50% das vezes, mesmo assim você ganha dinheiro devido aos eventos de cauda. Né? Que quando a gente fala de investimentos, muitas vezes, por exemplo, em empresas ou fundos de venture capital, né, que investem nessas startups de tecnologia, por exemplo, podem investir em 10 empresas e 9 serem ruins e não ganharem dinheiro, mas uma que deu certo, vale a pena todo o risco que você correu nas outras, porque multiplica por 10, 20, 50 vezes, né? Então é interessante a gente olhar também para esses aspectos quando a gente olha para o dinheiro. Além de outro ponto que ele traz também, né? Que fortuna é aquilo que a gente não vê, né? Então ele traz também aqui o exemplo de um carro, um cara que compra um carrão, né? Que, pô, ninguém se importa tanto com seus bens quanto você. Eu vejo, por exemplo, lá na faculdade, né, tem, obviamente, toda faculdade tem uns bares na frente, e às vezes tem gente que vai ali, fica passando de carro, fazendo barulho e tudo mais. Aí eu sempre me questiono, pô, legal, às vezes o cara tá com um carro legal, e eu entendo, né, o cara querer dar uma volta por aí com o carro, eu faria a mesma coisa provavelmente, né, mas o cara passar de carro ali, ninguém tá vendo ele, ninguém consegue ver, vidro fechado e tudo mais, então assim, ninguém se importa com seus bens, tanto quanto você. Então, assim, por que se importar tanto também, né? Fortuna é aquilo que você não, que a gente não vê, as outras pessoas não veem. E é até bom que seja assim, né? Que você vai construindo tudo no silêncio, e não fique ostentando, esbanjando, porque a chance de você acabar gastando mais do que você deveria é alta também, né? Então, é importante isso. Você vai construindo sua riqueza ali, e até tem uma história que ele traz aqui, né, do faxineiro Ronald Reed, que o cara trabalhou como faxineiro praticamente a vida inteira, nunca teve um emprego de prestígio, andava um carro bem normalzinho, roupas normais. No entanto, quando ele morreu, ele tinha 8 milhões de dólares de patrimônio. Uma notícia que chocou o mundo inteiro, né? Como um cara que ganhava praticamente um salário mínimo conseguiu construir tanto patrimônio? Foi justamente consistência. Desde cedo ele começou a investir, né? Sempre poupava ali um dinheirinho, não fez nenhum gasto extravagante e no final ele teve todo esse patrimônio. E o que ele fez? Doou todo esse dinheiro para caridade. Então foi uma história realmente fantástica. Recomendo que pesquisem a história do Ronald Reed. Bom, como esse vídeo já está ficando muito longo, vou trazer um ponto aqui final para finalizar, né? E se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 comentando sobre mais pontos deste livro, que realmente, para mim, é o melhor livro que eu já li até o momento no mundo das finanças, né? Que são duas questões. A questão da surpresa, que você às vezes não deve se preocupar tanto, porque sempre haverão surpresas e tudo mais. Por isso que ele comenta sobre a questão de você ter uma margem para imprevistos. Principalmente se você estiver lidando com finanças, sempre vai ter alguma questão que vai acontecer. Vai ter um carro que vai às vezes quebrar, às vezes vai ter algum problema na sua casa. No investimento, às vezes você pode estar planejando que algo vai ser muito otimista e sempre vai ter algum problema, igual a gente teve, por exemplo, recentemente pandemia, né? Então é sempre bom que você tenha uma margem para imprevistos. E outra questão agora abordando puramente o lado da psicologia, é que você vai mudar e você deve aprender a lidar com isso. Às vezes o plano que você faz hoje para daqui 5, 10 anos não vai ser o mesmo que você vai querer quando você estiver lá, né? Porque você vai mudando durante a vida, é normal. O que eu queria há 3 anos atrás não é o que eu quero da minha vida hoje. 3 anos atrás eu queria ser jogador de futebol. Hoje em dia eu nem me imagino mais fazendo isso, né? Então é importante que você entenda que você vai mudar e aprender a lidar com isso. E em nenhum momento você deixar, por exemplo, suas finanças de lado. Ah, eu mudei de pensamento, não vou querer, vou gastar todo o meu dinheiro. Não, porque lembra, você está construindo tudo isso não somente para você ter dinheiro, não, porque como eu disse, dinheiro traz liberdade. A gente no Brasil, principalmente, a gente vive uma grande crise, né, do INSS, da aposentadoria, tá? Já sempre falo aqui, a gente não vai conseguir se aposentar, tá? Então é importante que você construa um patrimônio para que você possa viver tranquilamente enquanto você chegar na aposentadoria, né? Então é importante que vocês entendam todos esses pontos e abordem, principalmente, entendam, porque uma das principais forças que vocês vão ter no mundo dos investimentos, além de, obviamente, conhecimento técnico que vocês vão se aprimorando, é saber lidar psicologicamente. Então, se vocês conseguirem se manter tranquilos durante, seja uma crise ou durante um momento de muita bonança, vocês vão conseguir ser consistentes com seus aportes e aumentando os aportes, deixar que você não deixe de aportar nenhum mês, você vai construir seu patrimônio, vai construir sua riqueza e se tudo der certo, todos nós construiremos
um patrimônio que conseguiremos viver uma vida tranquila, né, sem nenhuma maior preocupação em relação a finanças. E é por isso que você está aqui neste vídeo aprendendo um pouco mais. Então, se você já está nesse vídeo, você já está um passo acima de todas aquelas pessoas que não se tocaram ainda, que elas precisam buscar mais conhecimento e aprender mais sobre o dinheiro. Então, se você ficou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero aqui no próximo vídeo do canal MM Negócios.